A passagem em 1 Coríntios 2:14-3, 9 nos apresenta um dos temas centrais da primeira epístola de Paulo aos Coríntios: a natureza da sabedoria divina em contraste com a sabedoria humana. Paulo, ao escrever aos cristãos em Corinto, uma cidade marcada por uma cultura intelectual e filosófica vibrante, busca confrontar as falsas filosofias e exaltar a sabedoria revelada por Deus. Corinto, no século I, era um centro comercial e cultural de grande importância. A cidade era conhecida por sua moralidade relaxada e sua diversidade religiosa, com a presença de templos dedicados a diversos deuses. A filosofia grega, com suas diversas escolas e correntes de pensamento, exercia uma grande influência sobre a população. Nesse contexto, a mensagem de Paulo sobre a cruz de Cristo e a ressurreição era vista como loucura por muitos. 2:14-16. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porquanto se discernem espiritualmente. Porém, o espiritual discerne bem todas as coisas, mas ele, por ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Conexão com Romanos 1:22. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, antes se tornaram vãos em seus raciocínios, e o seu coração insensato se obscureceu. Paulo mostra como a humanidade, ao rejeitar a Deus, trocou a verdade por mentira e se tornou incapaz de compreender as coisas espirituais. Calvino comenta: o homem natural não pode compreender as coisas de Deus não por falta de inteligência, mas por causa da depravação de sua natureza. Calvino enfatiza a necessidade da regeneração para compreender as verdades espirituais. 2:17-3:1. Mas temos a mente de Cristo, e assim como recebemos o Espírito que vem de Deus, assim também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando coisas espirituais com espirituais. O homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não as pode entender, porque se discernem espiritualmente. Conexão com 1 João 2:15-17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. A sabedoria do mundo é oposta à sabedoria de Deus. 3:2-4. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-vos leite, e não alimento sólido, porque ainda não éreis capazes dele, nem ainda agora o sois, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós ciúmes e discórdias, não sois vós carnais, e andais segundo os homens? Conexão com Hebreus 5:12. Porque, devendo ser já mestres, tendes ainda necessidade de que alguém vos ensine de novo os primeiros rudimentos dos oráculos de Deus, e vos haveis tornado tais, que necessitais de leite, e não de alimento sólido. Os cristãos em Corinto, assim como os hebreus, precisavam amadurecer em sua fé. 3:5-9. Ora, que é Paulo? E que é Apolo? Ministros, por meio dos quais credes, e cada um, conforme o que o Senhor lhe deu. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Assim, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento.
Aquele que planta e o que rega são uma só coisa, mas cada um receberá o seu próprio galardão, segundo o seu próprio trabalho. Conexão com Efésios 2, 21. Nele todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário santo no Senhor, no qual também vós, juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. A igreja é comparada a um edifício espiritual, no qual todos os membros cooperam para a construção do corpo de Cristo. A luta contra a sabedoria humana. A tentação de confiar na sabedoria humana continua presente na vida dos cristãos. A mídia, a filosofia e a cultura secular oferecem constantemente novas ideias e perspectivas que podem desafiar nossa fé. A importância do Espírito Santo. O Espírito Santo é o único que pode revelar as verdades espirituais e nos capacitar a compreendê-las. A comunidade cristã. A igreja é o corpo de Cristo, e cada membro tem um papel importante a desempenhar. Devemos buscar a unidade e a cooperação, evitando a divisão e a rivalidade. Buscar a sabedoria de Deus. Devemos buscar diligentemente a sabedoria que vem de Deus através da leitura da Bíblia, da oração e da comunhão com outros cristãos. Humildade. Devemos reconhecer nossa própria limitação e depender do Espírito Santo para nos guiar e ensinar. Unidade na igreja. Devemos buscar a unidade da igreja, evitando divisões e disputas. Evangelismo. Devemos compartilhar o Evangelho com aqueles que ainda não conhecem a Cristo, utilizando uma linguagem clara e compreensível. A passagem em 1 Coríntios 2, 14 a 3, 9 nos convida a rejeitar a sabedoria do mundo e a buscar a sabedoria de Deus. A cruz de Cristo, que para muitos é loucura, é para nós a sabedoria e o poder de Deus. Ao confiar no Espírito Santo, podemos compreender as verdades profundas da fé e viver vidas transformadas por Cristo. Em resumo, a passagem em 1 Coríntios 2, 14 a 3, 9 nos desafia a buscar a sabedoria divina e a viver vidas transformadas por Cristo. Ao rejeitar a sabedoria do mundo e confiar no Espírito Santo, podemos experimentar a plenitude da vida em Cristo.